presidente da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, meu confrade Théo Santiago, filho de Joacil de Brito Pereira, meu grande amigo, advogado e confrade do Instituto Histórico. Quero dizer a vocês que nós estamos hoje com 46 anos. Nós, a Academia. E por isso que eu fiz questão de estar com o nosso traje oficial, porque considero uma solenidade comemorativa, e como iria falar sobre os 46 anos da Academia, senti a importância de pôr o nosso traje oficial. E com isso eu trago para vocês, para quem não me conhece ainda, um pouco da minha apresentação pessoal, advogado, escritor e membro dessas instituições, da qual presidente, o nosso presidente da Academia Brasileira de Direito, o Fábio Capilé, mandou um forte abraço, desejando e parabenizando a Academia e todos os bacharéis em Direito. Amém. Quero agradecer aqui a presença, que é uma coisa rara. Fica melhor, Ricardo, fica melhor. Fica melhor, né? Eu acredito que fica melhor. Essa providência foi boa? Excelente. Quero agradecer aqui a presença da minha esposa, que é uma raridade, ela está nas nossas solenidades. E isso me conforta muito, porque eu adoro quando ela vem. Como é uma raridade, eu quero fazer esse registro, principalmente para quem não a conhece. Não, volte para a primeira. Vamos lá. Canal do YouTube, depois nós teremos esta sessão lá. Ricardo Bezerra 2015, quem puder se inscrever, vou agradecer. E vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. 17 de julho de 2023. Aqui nós temos a última composição da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Eu quero começar com o 17 de julho de 2023, que foi a posse do nosso desembargador Fialho. 11 de agosto de 1977. Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil. Essa data, tão bem representada e dita aqui pela nossa confreira Renata, 11 de agosto, ela tem a importância de justamente ser a data de fundação da nossa academia. Uma academia idealizada e fundada por Afonso Pereira da Silva, que neste cartão postal da Paraíba, que infelizmente hoje está entregue às ruínas, que é uma lástima você ter uma cidade como João Pessoa, ter um hotel como este, que abrigou tantos eventos e tantas personalidades, está abandonado. Mas, não, volte lá para o hotel. Foi no salão de convenções do Hotel Tambaú que Afonso Pereira reuniu 31 bacharéis. Eu fiz questão de frisar essa palavra, ele fala, porque o que importa, e vocês vão ver na academia, é isso aqui: bacharéis em direito. Somos todos bacharéis. Aqui na academia,
por mais que vamos tratar pessoas por juízes, desembargadores, magistrados, promotores, mas todos nós somos bacharéis. Somos parte dessa pleiade de 31 bacharéis, continuando a fundação da academia. Em homenagem, nossos 31 fundadores: Afonso Pereira, Aurélio Moreno de Albuquerque, Antônio Carlos Escorel, Carlos Augusto Romero, Cláudio Santa Cruz, Dorival Terceiro Neto, Edgardo Ferreira Soares, Edinaldo de Holanda Borges, Flávio Colasso Chaves, Flávio Sátiro, Geraldo Teixeira de Carvalho, Joacil de Brito Pereira, José Everton Nobre Federal, José Alves de Oliveira, José Gabinho de Farias, Luiz Nunes Alves, Luiz de Oliveira Lima, Manuel Batista de Medeiros, Mário Moacir Porto, Nilton Soares de Oliveira, Otávio de Saleitão, Otacílio Silva da Silveira, Paulo Américo Maia de Vasconcelos, Rivando Bezerra Cavalcante, Ridalvo Costa, Raimundo Gadelha Fontes, Rômulo Rangel, Sabino Ramalho, Simeão Cananéia, Tarcísio de Miranda Buriti e Ianco Cirilo. Vocês alguns podem perguntar, mas nós temos nomes que não voltaram para a academia na sua reestruturação, e isso nós vamos comentar posteriormente. Um outro detalhe. Eu escrevi um livro sobre a história da academia e das minhas pesquisas, como disse Renata, a gente vai a fundo, vai buscando informações. E nós tivemos pessoas que assinaram a ata e não foram fundadores. Ofélia Bundim, Antônio Carlos da Costa Moreira da Silva, Miguel Levino de Oliveira Ramos, Francisco de Assis Martins, Johnson Gonçalves de Abrantes e João Bosco Fernandes. O Estatuto e algumas considerações. A principal fonte histórica da instituição é o seu Estatuto, que foi elaborado pelo seu idealizador, Afonso Pereira, e possivelmente apresentado de maneira informal na sessão de fundação, tendo em vista a referência ao Estatuto no termo de fundação, principalmente porque ele só foi publicado em 13 de dezembro. Então vocês vejam aí o lapso temporal de publicação no Diário Oficial, constando como data de lavratura e aprovação 11 de agosto de 1977. A história da academia, nesse aspecto do dia 11, ela é muito vaga, porque pouco se escreveu sobre a fundação, pouco se teve de história levantada, e a parte de documentação que estava toda recolhida com Clemilde Pereira, a esposa de Afonso, foi um presente que eu recebi de bandeja para podermos resgatar ao máximo essa história da academia. Então, quando se trata da forma de constituição e admissão de sócios na academia, lá eram pessoas relativamente ainda jovens. Esses nomes consagrados que nós lemos aqui e vimos agora, são nomes que naquela época eram jovens. Com certeza. É o mais jovem. É o mais jovem. E o requisito era possuir reconhecimento, saber jurídico e formação moral. Então, hoje nós temos uma história que foi aqui pesquisada por documentos e nós temos uma história viva. Absolutamente. E no reconhecimento do saber jurídico, se efetiva ou se prova por diversas formas de manifestação do saber,
seja por publicações em livros, revistas, jornais, considerando que, naquela época, não havia o mundo virtual em suas publicações, ou até mesmo pelo exercício próprio da profissão e a repercussão de suas peças, sem deixar de ser considerada a oratória como uma forma expressiva de se demonstrar um conhecimento. Quando se fala de saber jurídico, eu já tive muitos debates em peças feitas pelos advogados, sentenças proferidas pelos nobres magistrados, que se tornam literatura jurídica. Então, nós temos que pensar que escrever a literatura jurídica, ela passa por diversas formas, inclusive a oralidade, da qual eu faço todas as honras em homenagem a Joacir de Brito Pereira, o homem de grande oratória, de discursos imprescindíveis. Eleição de intelectual em qualquer instituição hoje se tornou mais um trabalho político do que um trabalho de avaliação cultural. Quando eu falo trabalho político, é justamente aquele aspecto de você ir em busca dos votos, em busca da afeição dos acadêmicos para conseguir a sua entrada. Isso não tira os méritos que são avaliados, mas, de qualquer maneira, é um trabalho político que tem que ser feito pelo candidato. Uma formação moral é algo que hoje a gente precisa refletir muito, porque é de caráter subjetivo. E o que é moral? Pois se vale pelo que o candidato demonstra no seio social e cultural, estando protegido por certa redoma no âmbito administrativo. Mesmo assim, é um requisito que passa a ser avaliado no trabalho político do candidato sobre os acadêmicos aptos a votar. Então, principalmente nós temos aqui hoje vários candidatos, né? Sabemos que existe esse trabalho político, mas com certeza todos são avaliados por nossos belíssimos acadêmicos que hoje integram a academia. Uma coisa interessante que foi fundada na academia, na época, é isso aqui, o Instituto de Altos Estudos Jurídicos. Fiquei na época pensando como Afonso, ele dentro da academia, criou um Instituto de Altos Estudos Jurídicos. Para os professores, principalmente, é preciso analisar que isso é de grande reflexão. Porque quando você coloca o Instituto de Altos Estudos Jurídicos, você está colocando aquilo que eu sempre defendo. A cultura jurídica, ela precisa ter profundidade, ela precisa ser expressa, ela precisa ser debatida, porque nós não podemos deixar que a cultura jurídica adormeça. A academia criou o estatuto, que ela é praticamente uma outra instituição dentro da academia. E é preciso que o atual presidente e os futuros, os próximos presidentes, vejam com bons olhos essa questão do Instituto de Altos Estudos Jurídicos. Porque é preciso que a gente dê vida a esse braço da academia. Porque ele traz uma importância grande. Relata o estatuto que só seriam admitidos no Instituto vultos eminentes da literatura jurídica, de conceito internacional, brasileiros ou não, inclusive os acadêmicos que satisfaçam as condições estabelecidas no regime geral. Lendo esse trecho, observem que o Instituto não é formado pelos acadêmicos. É formado por pessoas de fora, aonde os acadêmicos também podem ser indicados para eles.
E nós tivemos o primeiro colegiado, nada mais, nada menos do que Tarcísio de Miranda Buriti, Paulo Américo de Vasconcelos, Maia de Vasconcelos e Mário Moacir Porto. A primeira diretoria, de agosto de 77 até julho de 79. Afonso Pereira, vice-presidente Edgardo Ferreira Soares, secretário-geral José Gabinho, primeiro secretário Geraldo Ferreira Leite, segundo secretário Carlos Augusto Romero e o tesoureiro Flávio Colasso Chaves. A academia, na época, no estatuto, eles já aprovam os títulos concedidos. E o título de presidente perpétuo da nossa academia é o ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, para quem não sabe. O título de fundador honorário ao professor Ivan Bichara Sobreira e aos juristas Raul Floriano da Silva, José Maria Otto Sidô e Silvio Abeleira. Silvio Meira, que é de Belém, Pará. Isso mostra o vínculo que nós temos no estudo, nesse sentido, de Afonso com Silvio Meira em Belém do Pará. Inclusive, foi fundado na Paraíba, por Afonso e Silvio Meira, o Instituto Pan-Americano de Direito. O título de benemérito aos doutores José Ferreira Ramos, Samuel Duarte, Osias Nacre Gomes e Hermes Pessoa. De 1977 até 2010, são 33 anos de silêncio. Aí vocês perguntam, mas por que de 77 a 2010, se a primeira diretoria era até 79? Porque, infelizmente, o único ato registrado é o dia 11, a posse no Hotel Tambaú. Após isso, só o registro de publicação do Estatuto em dezembro de 77. A academia ficou absolutamente em silêncio de 78 pós-posse até 2010. 33 anos de silêncio. Em 2010, vem a primeira tentativa de resgate da instituição. Quando estava eu à frente da União Brasileira de Escritores, no ano 2010, precisamente no dia 10 de novembro, tendo como secretária-geral a escritora Maria José Teixeira Lopes, iniciamos as pesquisas e informações para reestruturar a Academia Paraibana de Letras Jurídicas, tomando, entre algumas iniciativas, a consulta por ofício à Academia Brasileira de Letras Jurídicas sobre a filiação nesta academia daquela instituição onde se encontrava como presidente, e ainda o é, então nós temos de 2010 até aqui, o professor Francisco Amaral como presidente da Academia Brasileira. Então, em 2010, eu já estava na inquietude e conversando com o Zezé, começamos a buscar essas informações. E isso, principalmente porque a Academia Brasileira, no seu estatuto originário de 75, coloca que as academias estaduais só poderiam ser fundadas se filiadas a ela. Então havia essa subordinação das academias para academias estaduais à Academia Brasileira. Por isso que era necessário fazer essa vinculação com a academia. Aqui eu quero prestar uma homenagem a Maria José Teixeira Lopes, que foi meu braço direito nessa luta, porque nós começamos em 2010 essa pesquisa.
E quando eu faço aqui minha homenagem, não é porque ela tenha falecido. Não, ela não morreu. Ela não morreu. Está viva. Porém, com várias sequelas, com várias limitações. Então, por isso que eu faço essa homenagem a uma pessoa para a sua... Exatamente. Foi quando a vi, mas ela está em quadro, muito debilitada e ausente. Né? E foi uma honra na eleição do nosso Rogério Fialho, ela estar presente lá, votando nele. Eu fiz um prefácio do livro dela sobre a história da Faculdade de Direito. 25 de novembro de 2010, a semente foi plantada. Quando presidente da União Brasileira de Escritores, eu promovi pela UBE o primeiro encontro de entidades culturais na Paraíba, lá no Arquivo Afonso Pereira. E houve a palestra da arquivista e escritora Ana Isabel de Souza Leão Andrade, abordando o tema Arquivo nas Instituições Culturais, tendo como dirigente a esposa do homenageado, que era a professora Clemilde Pereira. A reativação da academia, que teria a leitura da ata de reestruturação e instalação nesta data de 25 de novembro, não ocorreu porque eu tive um problema de saúde, catapora. Não pude participar do evento e quem conduziu, na época, não foi possível a gente fazer essa primeira reativação da academia em 25 de novembro. Por isso, a academia passa por mais esse momento de parada e a gente segue para um outro momento. Novembro de 2010, eu sou uma pessoa muito inquieta, quem me conhece sabe. Realização em julho de 2013. Vamos para lá. Reestruturação. Aqui eu já não me aguentava mais. A reestruturação teve início no dia 15 de julho de 2013, em sessão convocada por mim, no Centro Cultural Joacil de Brito Pereira, na Praça Dom Adalto, número 13, Centro João Pessoa, Paraíba, onde foi lavrada a ata de reestruturação. Aprovação do Estatuto devidamente atualizado e eleição da diretoria provisória para até o dia 11 de agosto de 2013. Promover a posse dos acadêmicos e da diretoria. Aqui, neste momento, eu já tinha acertado com o Zezé de irmos com o Estatuto, porque eu não queria chegar lá e começar a ficar fazendo debates. Era fundar efetivamente a academia, fazer a sua reestruturação. E com isso, nós temos aqui esse quadro com Renato César Carneiro, aqui presente, Jorge Alberto Dantas Salles, Jorge. Berilo Ramos Borba, ficou como vice-presidente. Eu, Rita de Cássia Ramalho, Valério Bronzeado e Jairo Rangel Targino. Esses aqui, eu peguei pelo braço e disse, vamos fazer a reestruturação. Fundar. E aqui nós montamos a primeira diretoria provisória, que permaneceu, eu, Berilo Borba, Jairo Rangel, Valério, Renato César, que quero aqui presente agradecer, foi um tesoureiro de primeira mão. Realmente, se a academia precisa de uma coluna mestra, presidente, são os nossos tesoureiros. Conselho Fiscal, Alberto Jorge, Maria José Teixeira Lopes, Rita de Cássia e na suplência, Josinaldo Malaquias. Aí nós vamos para a nossa grande posse.
Aqui, essa foto com Maria Pires, presidente na época da Academia Paraibana de Poesia. Aqui é o auditório da OAB, da nossa OAB. Evaldo Nóbrega, representando a Academia de Letras de Campina Grande. Rômulo Gouveia, então vice-governador do Estado. Eu, Valberto Alves Azevedo Filho, secretário-geral da OAB na época. Marinalva Freire da Silva, representando a Academia de Letras e Artes do Nordeste, ALEN. Aqui nós temos a nossa primeira composição. A composição da mesa em 2014. Vejam que lá nós estávamos em 2013. Voltamos mais um ano para em 2014 fazermos, também no auditório da OAB, mais uma sessão, com fotos oficiais de Janaína Cordeiro. Eu quero aqui fazer um destaque a este cidadão. Ele, chamado Aristóteles Ateniense. Ele, desde 2013 até a sua morte, todos os anos ele vinha para as festividades da academia. E por quê? Porque ele tinha o mesmo pensamento. As academias não podem ser ilhas culturais. As academias precisam expandir seu conhecimento. E ele era presidente da Academia Mineira de Letras Jurídicas. 2015, mais uma vez o Aristóteles ali conosco, e vocês vejam a composição de mesa, e aqui com Ricardo Servo fazendo o seu discurso. 2016, nós já estávamos no auditório do IESP. E aqui, o destaque ali para Dr. Rogério e as instituições que estavam participando do nosso evento com o coral da universidade. 2017, mais uma vez o IESP, com a composição final dos que puderam estar presentes e com destaque aqui para Flávio Sátiro, que eu quero prestar essa homenagem a ele. 2018, nós fizemos já no auditório do Sejus. Dr. Fernando, nosso acadêmico, a quem também quero prestar aqui as homenagens, por ter acolhido a academia muitas vezes no seu recinto. 2019, estávamos no auditório do Tribunal de Contas. Lá foi a posse do nosso então presidente Alberto Salles, que na sua diretoria de 2019 a 22, vice-presidente Eitel, secretária-geral Maria da Glória, primeiro secretário Boa Bodran, tesoureiro Jairo Rangel, conselho fiscal Everaldo Dantas, Carlos Pessoa de Aquino, Renata Torres Mangueira e Josinaldo Malaquias. Aqui, a homenagem ao nosso então presidente, nosso segundo presidente, Alberto. 2022 a 2025, nós temos aqui a posse do Conselho Diretor no dia 11 de agosto passado, com Eitel Santiago de Brito Pereira, nosso presidente, Jairo Rangel Targino, vice, Renato César Carneiro, secretário, Renata Torres Mangueira,
Adelmar Regis, nosso tesoureiro. Conselho Fiscal, Maria da Glória, Josinaldo Malaquias, Ricardo Berilo e Everaldo Dantas Nobre. Essa imagem, esse semblante contemplativo do nosso presidente, Entel Santiago de Brito Pereira, com o qual semblante eu quero agradecer a todos vocês uma paciência de ouvir um pouco, porque a história da Academia Paraibana de Letras Jurídicas se tornou tão grande que nós passamos a liderar muitas vezes todas as campanhas nacionais, a estarmos vinculados nacionalmente a todas as instituições, e essa história chega a consolidar com o terceiro presidente essa nossa existência. E, presidente, que possamos ter vida longa com Vossa Excelência e os sucessores. Muito obrigado.